Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Abra no livro de João, Evangelho de João. Capítulo de número 19. João 19. Versículo de número 28, a palavra do Senhor diz assim até o versículo de número 30. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Versículo 30. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Jesus disse? O que foi que Jesus disse? Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. No capítulo de número 20, também do livro de João, versículo de número 19. Depois que Jesus já havia sido crucificado, já havia sido morto, já havia sepultado, Jesus é tirado da cruz, é colocado numa caverna, uma pedra é colocada nessa caverna. Soldados são colocados ali para guardar o corpo de Jesus. Mas o texto diz que ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando seus discípulos reunidos às portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou naquele lugar e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Diga para o teu irmão, o que é que Jesus disse para ele? Pode se assentar, querido. Eu quero te dizer que esta noite, Jesus tem boas novas para você neste lugar. Enquanto nós vivemos em um mundo caótico, enquanto nós vivemos em um mundo onde os episódios catastróficos acontecem diariamente, dia após dia, enquanto nós estamos vivendo esta humanidade que está enfrentando a beira do caos, e se não bastasse isso acontecer em vários lugares das cidades, em vários lugares do planeta, existem também aqueles que chegam bem pertinho de você no seu ouvido e começam a dizer certas coisas para você. Pessoas que têm um prazer, apesar delas não sentirem isso de uma maneira tão acentuada, mas elas têm um certo prazer em chegar até você e dizer para você que as coisas não estão boas, que as coisas não vão dar certo, que a tua vida não vai para frente, que a tua vida espiritual está fracassando, que você está indo por um caminho errado. Existem pessoas que têm até prazer dentro da igreja em ficar disseminando palavras desse tipo. Por quê? Porque essas pessoas só conseguem enxergar as coisas ruins da vida. Elas não têm na vida delas, no coração delas, uma palavra de bênção, de vitória para olhar para você e dizer: meu irmão, você vai vencer essa batalha, você vai tomar posse da vitória. Agora, quando nós olhamos para esta palavra que nós estamos vendo aqui, Jesus traz uma palavra para apaziguar o coração mais temeroso que possa estar aqui nesta noite. Jesus tem uma palavra esta noite para você que vai pegar o teu coração, de um coração temeroso, de um coração amedrontado, de um coração assustado, de um coração talvez cheio de pensamentos e dizendo: o que será amanhã? E Jesus está dizendo para você algo tremendo. Jesus disse no momento crucial da vida dele: está consumado. A obra de Jesus nos traz a plenitude desta obra sacrificial no momento em que Jesus está dizendo: está consumado. A primeira grande notícia é essa, e a segunda que vem de encontro após a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus está dizendo: há para você estabelecido um reino de paz.
E em tempos onde a maldade impera, em um tempo onde as trevas tentam imperar, em um tempo onde as coisas que são obscuras, as coisas que são maquiavélicas, aquelas coisas que vão sendo tramadas por baixo dos panos, pensam que vão prosperar e produzir e crescer e vão dominar tudo, Jesus está olhando para você esta noite e está dizendo: tenha paz na sua vida. O mundo está dizendo: você precisa ter medo. O mundo está dizendo: você precisa ser uma pessoa acovardada. O mundo está dizendo: você precisa ser uma pessoa assim ou você precisa ser uma pessoa assada. Jesus está dizendo para você: você precisa ser uma pessoa vitoriosa pelo poder do nome dEle. Irmão, está consumado e paz seja convosco, são as mensagens que Jesus trouxe para aqueles que estavam servindo a Ele. Agora preste atenção, que quando Jesus nasce, a história diz que fica-se dividido um período de tempo entre antes e depois de Cristo. Quando Jesus nasce, as pessoas dizem que existe algo que aconteceu antes de Cristo e algo que aconteceu depois de Cristo. Agora eu pergunto para você, quando Jesus nasceu, qual foi a palavra, qual foi a frase que Jesus disse que mudou ou revolucionou a história? Ele não disse palavra nenhuma. Jesus nasce e o máximo que Jesus faz é o que ele deveria ter feito. Ele chorou. Chorou porque ele nasceu como homem. Ele chorou porque ele veio a esta terra. E vindo a esta terra, Jesus tinha consciência que o pecado da humanidade seria transferido da sua vida, da minha vida, da vida de cada um daqueles que existiram e que hão de existir nessa terra, e seria colocado sobre a vida dele. Jesus, quando nasceu, não disse palavra nenhuma. Na verdade, o nascimento de Jesus começa a gerar algumas expectativas. Expectativas nos céus, expectativas na terra. E o nascimento de Jesus gera um grande momento de revolução nas profundezas do inferno. Por quê? Quando Jesus nasce, meu irmão, o céu cria uma grande expectativa. Qual era a expectativa que havia no céu? A expectativa de que Jesus suportasse o peso que estava sendo colocado sobre ele. Havia uma expectativa no céu de que Jesus suportasse o desafio que havia lhe sido dado. Havia uma expectativa no céu de tal forma que quando há o nascimento de Jesus, os anjos estão olhando para onde Jesus está. Todo o céu para, tudo para, porque Jesus nasceu. E esta expectativa durante a existência de Jesus, 33 anos e meio, os céus estão em uma grande expectativa para aguardar o dia em que o brado vai ser dito: está consumado. Porque até esse brado ser dado, meu irmão, não está consumado. Não tenha na tua mente que esse Jesus que veio, que encarnou, que nasceu de uma virgem, Maria, não tenha na tua mente que este era Deus. Não tenha na tua mente que ele nasceu como Deus para vencer a morte, para vencer o inferno e para vencer o pecado. Não. Ele vem encarnado como homem. E os céus criam uma grande expectativa sobre ele. E na terra uma grande expectativa também está acontecendo com relação ao nascimento de Jesus. Os homens começam a olhar para Jesus, os reis magos vêm e perguntam: aonde está a criança que nasceu? Todos querem saber de Jesus, todos querem ir até Jesus, porque havia expectativas a respeito da vida de Jesus. Agora, meu querido, Jesus vive aqui como homem. E assim como homem, Jesus foi tentado e foi provado. E ali, no livro de Mateus, capítulo de número 4, a palavra do Senhor diz que depois dele ser batizado, o Espírito Santo pega Jesus e leva ao deserto para ser tentado.
E Jesus resiste à tentação da fome, e Jesus resiste à tentação de ser o maioral, e Jesus resiste à tentação de ter todos os reinos, porque ele tinha sobre a vida dele pessoas que criaram expectativas sobre ele. E nós, como homens, que estamos também passando por lutas, por dificuldades, por problemas, por tentações, por aflições, eu pergunto para você, será que você também não pode suportar um pouquinho mais? Será que você não pode também dar um pouco mais de si para esse momento em que você está passando? Sabe por quê? Porque enquanto as pessoas estão tentando dizer para você, você não vai conseguir, há uma expectativa dos céus também sobre a tua vida. E o Jesus está lá dizendo, fica firme, meu querido, porque você também vai vencer. Ele venceu como homem, e nós como homem também podemos vencer pelo poder que há no nome de Jesus. Há uma expectativa, e olha o que o livro de Marcos capítulo 15 fala sobre esse momento de Jesus. Essa expectativa toda, e quando Jesus está dizendo, está consumado. O livro de Marcos diz que naquele momento da crucificação, da meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas sobre a face da terra. Abra aí comigo Marcos capítulo 15. Versículo 33 e 34. E houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Como quem dizendo, Deus meu, por que tu me desamparastes? Veja como as palavras que Jesus está falando, tanto no hebraico quanto no aramaico, ele está deixando claro que ele não estava naquela posição sendo Deus, mas ele estava naquela posição sendo homem, e ele sentiu o vazio de estar orando. Quantas vezes nós estamos orando e estamos dizendo, Deus, cadê o Senhor? Deus, aonde tu estás? Tu me abandonou. O Filho de Deus, encarnado, Jesus Cristo está dizendo, Deus meu, por que tu me desamparastes? Esta oração de Jesus, irmãos, é a mesma oração do servo justo que era Davi. É a oração do Salmo 22, versículo 1. Jesus está na cruz do Calvário se lembrando de um salmo que Davi escreveu. E Davi escreve exatamente isto. Olha o que Davi diz. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Eu quero te dizer uma boa notícia essa noite. Você pode continuar buscando, você pode continuar orando, você pode continuar pedindo. E tenha uma certeza muito grande no teu coração essa noite. Você não está abandonado, não está desamparado, porque o Senhor Jesus está do teu lado. Ele passou isso na carne, ele sabe o que é alguém orar e ficar olhando para o céu e esperando ouvir uma voz e não ouvir. Mas o diabo está dizendo para você, para com isso, larga tudo isso, abandona, sai fora. E Jesus está dizendo, permanece na posição que você está, porque eu estou contigo todos os dias da sua vida. Irmão, nós vemos aqui a paixão de um homem sendo cumprida, de um homem justo num clamor desesperado na cruz do Calvário. E esse homem é Jesus. Ele não está ali como Deus, porque a palavra do Senhor diz que ele se despojou da sua posição. Jesus é este homem que ele está olhando para você e está dizendo, como homem, você também pode vencer. Abra comigo para você ver isso em Filipenses capítulo 2. Veja como o Senhor, Ele vence estas coisas, ainda esta expectativa que está lá no céu acontecendo. Porque só depois é que Jesus disse, está consumado. Até aqui ainda havia uma expectativa no céu dizendo, Jesus vai suportar este peso. Jesus vai suportar esta dor. E Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 ao versículo 8, Paulo escreve assim.
seja a atitude de vocês. Qual é a atitude de vocês? Versículo 4. Quem, embora sendo Deus, presta atenção, não considerou, no versículo 6, que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Versículo 7. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8. E sendo encontrado em forma divina, humilhou-se a si mesmo. Amém? 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 Encontrando-se em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O grande problema na vida das pessoas que não têm vitória sobre as suas provações, sobre as suas tentações e sobre as suas lutas, primeiro, elas não dão crédito à palavra de Deus. Segundo, elas não são obedientes àquilo que Deus está mandando elas fazerem. Seja qual for a sua luta, o seu dilema, o seu problema, a sua provação, a sua tentação, seja qual for o momento que você está enfrentando, meu querido, se você der crédito à palavra de Deus e permanecer obediente, saiba de uma coisa, você vai sair dessa situação vitorioso pelo poder do nome daquele que se fez carne e habitou entre nós e venceu a morte e o inferno na carne, Jesus Cristo, nosso Senhor. É nele que você tem que colocar as suas forças. Mas até aqui, os céus estão esperando o brado de vitória. Até aqui Jesus está dizendo, Deus meu, por que me desamparastes? Mas chega um momento em que a palavra do Senhor vem nos lábios de Jesus. E naquele momento em que Jesus olha para o céu, Jesus tem um brado diferente dos demais que estavam morrendo na cruz. Porque uma pessoa, quando estava na cruz, no final da sua agonia, ela já não tinha mais forças para falar ou para gritar. Mas Jesus olha para o céu, como que dizendo, Pai, está consumado. Está consumado. E quando Jesus diz isso, os céus entram em festa, porque já não tinha mais possibilidade do homem Jesus retroagir naquela posição que Deus o havia chamado para estar. Já não há mais possibilidade do inferno e da morte vencerem sobre Jesus. E durante todos esses mesmos 33 anos e meio, o inferno e o diabo tentaram de várias maneiras fazer com que Jesus viesse a pecar. O inferno lutou de todas as formas, porque o inferno tinha em seu pensamento, em sua mente, em seu planejamento, que, assim como Adão foi corrompido, nós também vamos corromper a Jesus. Havia uma expectativa no inferno de que Jesus se dobrasse, foi por isso que o diabo ofereceu para Jesus as coisas que satisfaziam aos olhos do homem. O pão na sua necessidade, ser conhecido e famoso, e todas as riquezas destes reinos seriam dadas a Jesus. O inferno, o diabo, intentou que Jesus seria aquele homem que se dobraria como Adão se dobrou. Agora, irmão, pensa comigo, quantas vezes Jesus sofreu, quantas vezes Jesus passou por dificuldades, por lutas, por provações e por tentações. Será que ele, como homem, em nenhum momento pensou em retroagir na situação? Será que em nenhum momento Jesus olhou para essa questão e disse, está muito difícil? Eu creio que sim. Eu creio que teve um momento em que Jesus parou, olhou para Deus e disse, está muito pesado. Talvez você está vivendo assim. Está muito pesado, está muito difícil. Não estou conseguindo caminhar, não estou conseguindo carregar, não estou conseguindo dar mais um passo. Mas Jesus, quando está nessa posição, ele vai orar diante de Deus. E veja o que o Senhor fala em Mateus capítulo 26, versículo de número 37. Para mim, Jesus é o verdadeiro super-homem.
Mas esse verdadeiro super-homem, ele também teve os seus momentos de dificuldade. Não foi fácil para Jesus chegar na cruz e passar pela cruz. E Mateus escreve narrando este momento, dizendo assim: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Como é que estava Jesus? Triste, angustiado. 38. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal, ou seja, Jesus estava passando por um momento de agonia tão grande que ele estava a ponto de desejar a morte. Numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Versículo 42. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível. Anteriormente Jesus está dizendo, se for possível. E agora Jesus já está olhando a situação, vendo que está sobre ele, que este é o caminho, e já está dizendo, se não for possível, ou seja, estou vendo que não vai acontecer o que eu estou querendo, então afasta-se de mim esse cálice, sem que eu beba, e faça-se a tua vontade. E aí o Senhor conclui essa oração no versículo de número 44. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Ora, eu pergunto para você, se Jesus estava como um Deus para suportar todo esse peso, se Jesus estava aqui como aquele que era o Filho do Deus vivo e estava cheio da presença de ser Deus vivo e tinha todos os atributos para serem usados como Deus vivo, será que Jesus precisaria ter vindo, ter sido provado, ter sofrido, ter passado por tribulações, por lutas, por dificuldades? Não. Porque como Deus, a palavra do Senhor diz que com o sopro da boca do Senhor Jesus, o inferno e o diabo serão destruídos. Mas como homem, Jesus passou todas as angústias e as agonias que você e que eu muitas vezes passamos. E ele permanece intacto na posição, dizendo, Deus, eu sei que isso é difícil, mas se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice. Mas se o Senhor não quiser, me dá a força para vencer essas dificuldades. Lucas capítulo 22. Conclui esse momento da agonia e dessa espera que o inferno estava tentando contra Jesus. E pensando que Jesus fosse ceder. E no versículo 41 de Lucas, Lucas escreve dizendo, ele se afastou dos seus discípulos a uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar a oração que nós vimos em Mateus, e começou a dizer, Pai, se queres afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Pensa comigo, irmão. Será que um Deus que está lutando contra as coisas desta vida, será que um Deus que tem todo esse poder e esta autoridade, precisaria que um anjinho viesse lhe confortar alguma coisa? Mas Jesus não estava ali como Deus, ele estava como homem. E o versículo de número 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Eu não consigo ver um Deus orando e suando gotas de sangue. Mas eu consigo ver um homem, Jesus, que veio, deixou a sua posição conforme em Filipenses capítulo 2, e ele encarna em um corpo, e nesse momento o Senhor está passando pelas angústias desta vida, e ele está dizendo, não vou fraquejar, se Deus não quer passar o cálice de mim, eu vou até o final, e lá na cruz do Calvário, com o braço estendido, depois de 3 horas de silêncio, o Senhor disse, está consumado. A obra que me destes a fazer, Pai, eu a concluí. Irmão, essa é a melhor notícia que você pode ter esta noite.
Porque se está consumado, as coisas já foram estabelecidas. Não é você que tem que vencer, não é você que tem que lutar. O poder que está sobre ele já venceu a morte, já venceu o inferno, já venceu as suas situações e você é vitorioso no nome dele. O inferno não pode prevalecer por aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga comigo, está consumado na minha vida. O poder de Deus está consumado. Amém? Você pode aplaudir a Jesus porque está consumado? Eu sei que às vezes eu engato uma quinta aqui e os irmãos aqui querem dar glória a Deus, às vezes quer aplaudir, não dá nem tempo. Mas qual é o real significado desta palavra? Está consumado. O que isso traz para você? A palavra está consumado. São boas novas de alegria para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está consumado quer dizer que foi completa a vitória de Jesus na cruz. Como se isso não bastasse, Isaías 53:5, Isaías já estava profetizando antes de Jesus nascer. Isaías já tinha uma expectativa sobre o nascimento de Jesus. O Velho Testamento, no Antigo Testamento, o livro de Isaías é considerado um evangelho. E apesar do profeta estar dizendo, ele está olhando essa questão de Jesus, o nascimento de Jesus. E lá no capítulo 53, versículo 5, tem uma boa notícia para você. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Nós já fomos libertos desse mal, meu querido. Diga, está consumado. E a tua vida tem esta bênção e esta liberdade de Isaías 53. Porque Jesus cumpre aquilo que Isaías esperava. E nós estamos vivendo os reflexos do que Jesus disse na cruz. Está consumado, mas tem pessoas que vivem angustiadas, amarguradas, abatidas, enfermas, porque elas estão olhando para esta vida e só recebendo más notícias. A boa notícia para você esta noite é que Jesus já pagou o preço da tua liberdade na cruz do Calvário. Nós somos libertos em Jesus. Nós somos libertos em Jesus. Mas tem algumas pessoas que têm dificuldade de entender isso. Porque quando alguém diz para ela, você vai morrer, ela fica desesperada, ela fica angustiada, ela fica amargurada. Meu irmão, eu quero mais é morrer. Só tem 3 que quer morrer aqui, o resto quer continuar vivendo nessa vida aqui do jeito que está. Eu quero morrer e estar com Jesus Cristo lá no céu. Porque já está consumado. Já diz um bom pregador, meu irmão, você está preocupado, eu sei porque você não quer morrer, porque você está pensando, poxa, se eu morrer agora, a minha esposa vai ficar viúva. Deixa eu te dizer uma coisa para você, viúvo não é quem morre, viúvo não é quem está vivo, viúvo é quem morre. Quem está vivo não está viúvo, quem morre é que fica viúvo. Tem marido que está pensando assim, puxa, eu vou morrer, mas minha mulher. E tem marido que está aqui olhando e dizendo, puxa, mas eu vou deixar minha mulher aí, eu vou morrer. E tem mulher que está dizendo assim, puxa, se eu morrer, meu marido vai ficar aí. Como é que pode esse negócio? Não quero morrer agora não, ele tem que ir primeiro. Né? Porque tem medo. Eu já falei para Ana, se um dia eu morrer, casa de novo. Vai viver a sua vida. Porque eu morto não posso viver mais nada. Já fizemos um acordo aí. Se ela morrer também, eu vou viver a vida. Aí nós estamos agora orando mais, jejuando mais, para ver quem morre primeiro. Tem pessoas que têm medo da morte.
Ó, os casados estão aqui, deixa eu dar um texto para você, depois você lê 1 Coríntios capítulo 7, tá bom? Lá no finalzinho, acho que versículo 38 ou 28, Paulo diz que você está ligado à tua mulher até que a morte separe. Separou, morreu, acabou a morte, já foi, meu irmão, está livre. Mas não vai ficar orando para tua mulher morrer, pelo amor de Deus. Tá certo? Isaías está dizendo exatamente isso, vocês são livres. Ele já levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que estava proposto. Ele já pegou e lá na cruz ele disse, está consumado. Tem mais ninguém deve nada. Completa foi a vitória de Jesus sobre a morte na cruz do Calvário. Você está livre desse aguilhão da morte, porque a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4, tragado foi a morte na vida. Tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vida. E tem pessoas que ficam nessa paranoia desse mundo. Meu irmão, esse mundo aqui está um caos. Deixa eu te dar uma boa notícia, vai ficar pior. Não espere que esta nação, não espere que os políticos, não espere que a ONU, não espere que o Papa vá fazer alguma coisa e o mundo vai ficar maravilhoso. Porque se o mundo ficar maravilhoso, o anticristo, a besta e o falso profeta já estão às portas. A única garantia que nós temos de viver nessa vida é olhar para a cruz de Jesus e entender, está tudo consumado. Estamos livres disso. Completa foi a vitória de Jesus sobre a morte e sobre o inferno. Sabe o que acontece? Tem crente que tem medo da porta do inferno, porque ele não está caminhando no caminho que leva ele para a porta do céu. Jesus escancarou a porta do céu para você e fechou a porta do abismo, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Para que ficar temendo o mal? A porta do céu está aberta, só não entra quem não quer. E a porta do inferno só está aberta para quem não quer o céu. Está consumado quer dizer que a morte e o inferno tentaram impedir a Cristo como homem. Levando Jesus a passar 33 anos e meio, como dizem os historiadores, os escritores. Olhando para Jesus e dizendo, nós temos que acabar com essa situação, nós temos que acabar com essa situação. Mas João capítulo de número 1, versículo 29, João está escrevendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ninguém pode deter o homem Jesus, porque ele está comprometido com a obra que o seu Pai lhe entregou. E é por isso que ele está dizendo na cruz, está consumado. Por fim, essa palavra está consumado, quer dizer que o véu do templo foi rasgado. No Antigo Testamento, a palavra do Senhor diz que no tabernáculo havia uma cortina que separava o santuário do santo do santo. No santuário, algumas pessoas entravam no santo do santo, uma pessoa entrava, que era o sacerdote. Mas na cruz do Calvário, o véu do templo é rasgado. E quando é rasgado, sabe o que acontece? Está sendo aberta a oportunidade para que você entre na presença do Pai, veja a presença do Pai e viva na presença do Pai, porque não tem mais cortina de separação. E Jesus está dizendo, está consumado, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Irmão, ouça o que eu tenho a te dizer nessa noite. Está consumado, porque Jesus já pagou todos os seus preços que precisavam ser pagos. Tudo o Senhor levou sobre ele. No original, esta palavra, está consumado, tinha uma tradução que quer dizer, o preço que precisava ser pago, já foi pago. Quando o Senhor está gritando, bradando na cruz, tetelestai, o Senhor está dizendo, o preço que tinha que ser pago, já foi pago.
Os pastores e sacerdotes da época de Jesus estavam sempre à procura de uma ovelha perfeita para fazer o sacrifício no templo. E quando eles encontravam esta ovelha perfeita, eles começavam a bradar diante do povo: tetelestai, porque já achamos a ovelha preparada para morrer. Jesus é a tua ovelha preparada. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você pode dizer: Deus, tetelestai, porque já está consumado na cruz do Calvário. Meu irmão, Cristo é este servo fiel que se põe na posição de pagar o preço que precisava ser pago. Mas existem pessoas que vivem esta vida longe de Deus, afastadas de Deus, porque elas valorizam muito mais as coisas desse mundo terreno do que as coisas que Jesus prometeu para elas na vida vindoura. Que você possa ser um crente diferente a partir dessa noite. Que você entenda que Jesus já pagou um preço pela tua vida, para que você possa viver a plenitude na liberdade do Espírito Santo que Deus deu para você. Na cruz do Calvário, Jesus está bradando na sua última palavra: está consumado. Mas o texto que nós lemos depois, em João capítulo 20, diz que Jesus, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo pela manhã, aquelas mulheres vão até o túmulo de Jesus para tentar encontrar Jesus, para ver o corpo de Jesus. E elas não encontram o corpo de Jesus. E elas não veem o corpo de Jesus. O texto diz lá em João capítulo 20, versículo 19, que os discípulos estavam acuados dentro de uma casa, com as portas todas trancadas, por medo dos judeus. Por medo daquilo que poderia sobrevir sobre eles. Pensa comigo. O líder deles havia morrido. Jesus havia sido levado à cruz do Calvário. Aqueles homens começam a pensar, aquelas mulheres começam a pensar, um medo, um pavor começa a descer sobre o coração deles. E eles começam a olhar e dizer: se isso aconteceu com o mestre, o que há de acontecer conosco? Se isso aconteceu com Jesus, o que há de acontecer comigo, com você Pedro, com você Tiago, com você João, com você Bartolomeu? O que vai acontecer com você Felipe, com você Maria? Olha, há um pânico aí fora, os judeus estão querendo nos pegar, os judeus estão querendo nos matar. Aquelas pessoas estavam completamente desesperadas. E é nesta hora que Jesus passa pelas portas fechadas, ele entra naquele lugar e ele diz: paz seja convosco. Tem pessoas aqui que estão em pânico porque as dificuldades estão crescendo, porque as lutas, os problemas, as situações estão acontecendo. Eu disse que alguns irmãos andam comigo pelas vezes, pegam carona de carro comigo e falam assim: pastor, fecha o vidro aí, o senhor não tem medo de andar com o vidro aberto? Eu falei: não, qual é o problema de andar com o vidro aberto? Mas o ladrão pode te roubar. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: se o ladrão tiver que te roubar com o vidro aberto, com o vidro fechado, com o vidro de qualquer jeito, ele vai te roubar. Mas com o vidro aberto, com o vidro fechado ou de qualquer jeito, se Jesus está com você, paz seja convosco. Você não pode viver temendo as coisas do mal. Você tem que viver esta vida acreditando: Jesus está comigo. E se Ele está comigo, o inferno inteiro pode se levantar, o diabo pode tentar, mas ele não vai persistir contra a minha vida, e a minha vida vai ser uma bênção. Jesus entra no meio dos discípulos e diz assim: o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão desesperados? Por que vocês estão angustiados? Por que vocês estão amargurados, abatidos, sofrendo? Paz seja sobre vocês. Que essa noite a paz de Jesus possa invadir o teu coração, meu irmão. Invadir a tua casa, invadir a tua família, invadir o teu local de trabalho, invadir os lugares onde você for a planta dos teus pés, a paz de Cristo esteja lá. Paz esteja sobre você, igreja. A palavra do Senhor diz assim, João capítulo 14, versículo 27. Jesus, nos momentos que antecediam a sua morte, ele começa a conversar com os discípulos tudo o que aconteceria com ele.
Ele começa a dizer, vai acontecer isso, eu vou passar por isso, eu vou sofrer assim, eu vou estar na mão de tal homem, eu vou passar na mão de tal pessoa. E ele diz lá no final daquela conversa, deixe-lhes a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração e nem tenha medo. Meu irmão, você está vivendo essa vida angustiado, abatido e medrosamente, por quê? Por quê? Quando eu fiz uma viagem em 2008 de São Paulo para Marília, eu estava com todos os vidros fechados. Tudo fechado no carro. E eu dormi no volante. Eu bati o carro a 120 por hora na Castelo Branco. Sabe o que aconteceu comigo? Morri. Eis que vos fala é um espírito. Não aconteceu nada, irmão. Sabe por quê? Porque a paz de Cristo estava sobre aquele lugar, dentro daquele carro. Eu, a minha esposa, os meus 2 filhos e o meu sobrinho, ninguém sofreu absolutamente nada. Quando você acredita que Cristo está com você, e Ele está dizendo, a paz que o mundo dá, ela é aparente, ela é circunstancial, ela é momentânea, ela é passageira, mas a paz que eu tenho para você é uma paz que excede todo entendimento. Jesus está dizendo, você pode passar pelo vale, você pode passar pelo mar, você pode passar pelo fogo, você pode enfrentar as dificuldades, mas a minha paz está com você, e você não vai sucumbir no meio desse problema e dessa dificuldade. Agora alguém só pode dar aquilo que tem. Ninguém pode dar o que não tem. Você só pode oferecer alguma coisa para alguém se você tem para dar. E Jesus tem a paz, porque Isaías profetizou que Jesus é o príncipe da paz. Sabe o que acontece quando tem um príncipe da paz? Coloca aí Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu. Lembra do nascimento de Jesus? Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Jesus não está dizendo para as pessoas, a minha paz eu vos dou. Jesus não está dizendo para os discípulos, a minha paz eu vos dou, sem que ele tenha paz. Ele está dizendo, eu sou o príncipe da paz. E quem é príncipe da paz tem um reinado que também é um reinado de paz. E quem é o príncipe da paz tem servos e súditos que vivem em um espírito de paz. E todas as coisas que vivem, vivem pela paz daquele que é o seu Senhor, que é o seu príncipe. Você serve ao príncipe da paz. Não permita que o diabo lance sobre você a acusação dizendo, você tem que viver medrosamente, temerosamente, angustiadamente, desesperadamente. Levanta a tua mão e diga, Jesus é o meu príncipe da paz. Aplauda o seu príncipe da paz. Glorifica o teu príncipe da paz. As coisas podem estar no mar revolto, mas a paz do Senhor Jesus há de entrar na tua vida. Eu quero convidar você que está passando por um momento como esse. Não sei qual é a tua situação, não vou te perguntar, eu só quero orar por você. Se você quer receber a oração, então vem aqui. Você que está passando por um momento de intranquilidade, um momento de tristeza, um momento de incerteza, um momento de angústia, um momento de depressão, um momento de dor. Então sai do teu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você nessa noite, porque eu creio que Jesus, que é o príncipe da paz, Ele vai fazer algo novo na tua vida. Esse monte de informação, esse monte de pessimismo, esse monte de setas inflamadas que o diabo tem tentado lançar sobre você, em nome de Jesus, igreja, essa noite vai cair por terra pelo poder daquele que é o príncipe da paz. Pode sair do teu lugar e vir aqui. Eu quero concluir esta mensagem
dizendo para você que esse mundo está carente de mensageiros de boas novas. Esse mundo que nós vivemos está carente, está necessitado de pessoas que anunciem boas novas. E essa noite você está saindo daqui com pelo menos 2 boas novas na sua vida. Primeiro, Jesus já disse, está tudo consumado. Lá no Calvário já foi consumado. Segunda coisa que você pode dizer para as pessoas, eu conheço aquele que é o príncipe da paz. Paz seja convosco, em nome de Jesus Cristo, aquele que é o príncipe da paz. Vamos orar. Pode pôr as mãos sobre eles, nós vamos orar. Senhor Deus maravilhoso e bendito, nesta noite, Pai, nós queremos chamar a presença, Senhor, do príncipe da paz sobre a vida dos nossos irmãos, Deus. Existem pessoas aqui, Senhor, que estão vivendo um verdadeiro desespero. Pessoas que estão aqui, Senhor, passando por dificuldades, por lutas, por pressões, por opressões, por depressões. Pessoas, ó Pai amado, que não têm conseguido às vezes sequer dormir, Deus. Mas agora, em nome de Jesus, aquele que Isaías profetizou, este é o príncipe da paz. Que a paz do Senhor Jesus venha a adentrar o coração deste irmão, desta irmã, venha a adentrar as portas destas casas, venha a entrar dentro desses escritórios, nesses locais de trabalho, o poder manifestado da presença do Espírito Santo, ou a tua paz venha a invadir, para colocar por terra, Senhor amado, toda a autoridade do inimigo, subjugando, Senhor amado, todo o poder das trevas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Tira, Senhor amado, desse coração essa opressão, tira essa depressão, Deus. Seja, Senhor amado, arrancando agora com tuas mãos essa tristeza, essa angústia, essa dor. Sobre a morte já venceu, sua glória. Em nome de Jesus. Vai quebrando, Senhor amado, todas as barreiras desses corações, ó Pai. Vai trazendo, Senhor amado, sobre esses corações a tua paz, Senhor. Esta incerteza, esta insegurança, ela vai ser arrancada e vai ser substituída pelo poder do Espírito de Jesus Cristo. Esse Espírito de paz, Senhor, que o mundo não pode dar para estas vidas. Oh, em nome de Jesus, vai operando nessa vida, Senhor. Eu peço a tua bênção, Senhor amado, sobre esses que estão colocando, Senhor, o coração deles diante de ti. Oh, em nome de Jesus, Deus. Traz a paz sobre estas vidas, ó Pai. Traz a paz sobre esses corações. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O meu pastor, o caminho abriu, Jesus abriu. Está consumado, está consumado. O caminho abriu. Se coloque em pé, vamos cantar ao Senhor, vamos cantar mais uma vez. Prostro-me diante da cruz,
vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte, sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. o véu rasgou. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue De Jesus, Nunca houve amor assim. sobre a morte, sobre a morte já venceu. sua glória O céu encheu. nada Nada irá me separar. o véu rasgou, Se rasgou, o caminho abriu, Ele abriu, Ele abriu. consumado está. O véu rasgou, Rasgou para sempre. o caminho O caminho está aberto. Consumado está. E quando em tudo se acabar, então começará a nossa vida. estarei seguro, Para sempre, para sempre. pois servirá. Jesus me ama. Pois servirá. Sim, Jesus, Ele me ama. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Sangue de Jesus. Jesus. Nunca houve amor Nunca assim. houve amor assim. Não houve, não. Sobre a morte já venceu. Ele venceu. Agora o céu encheu. Agora encheu. Nada irá me separar. Aleluia. Aplauda ao Senhor que é a tua vitória. Engrandeça o nome dele com palavras de júbilo, de louvor neste lugar. Aleluia. Tu és o nosso príncipe da paz, Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Oh, aleluia.